Olá, bem-vindos ao Mulheres e Negócios Podcast, este programa em que a gente conversa com protagonistas do nosso evento de 11 de setembro, Mulheres e Negócios. Então eu, Bárbara, e também a Grazi, estaremos aqui conversando hoje com a Francine Martins, que é diretora de marca da Ana Fran Basic. Ela que é formada em administração de empresas e vai estar nos trazendo um pouco mais de informações tanto sobre a marca, né, que tem muito a dizer, né, diga-se de passagem, e também falando um pouquinho mais sobre onde a gente encontra essas lindas peças. Um prazer contar contigo aqui. O prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade, uma satisfação estar aqui. Ana Fran em pessoa aqui. Ai, Fran, que legal isso, né? A gente estava mesmo falando em off, legal a gente carregar um pouco também do que é a nossa empresa, né? Isso. Falando nisso, eu sei que tu tem o DNA da empresa de fato. Literalmente. Conta essa história antes de tudo. Então, é literalmente o DNA, porque o desejo de empreender na área de confecção, porque nem sempre foi Ana Fran, né? Tem uma longa trajetória antes disso. Eu cresci sentada no colo da minha mãe costurando. Até que um dia, literalmente, ela costurou o meu dedinho. Então, sim, está no DNA, né? Então, eu cresci vendo ela. Como eu digo, a mãe sempre foi uma espécie de mágica. É assim que eu enxergava ela, né? Porque as pessoas chegavam na nossa casa, com pedaços de tecido. Dias depois, essas pessoas voltavam e a mãe estava lá fazendo a prova de uma blusa, de um vestido, de uma calça. As bombachas, aquelas bombachas trabalhadinhas na lateral. Ela fazia. Fazia. E é uma época em que nós não tínhamos energia elétrica, né? Então, até uns 7, 8 anos de idade, nós não tínhamos energia elétrica. Então, eu tenho essas memórias de quando escurecia, a mãe acendia as velas dentro de casa, pegava a agulha e fazia todo esse trabalhado nas laterais das bombachas, né? Então, E a máquina, então, era aquela do pezinho, assim? Do pezinho. Nossa. Minha avó pezinho. teve uma assim também. Sim. Que delícia. Que lindo. E aí passávamos, né? Os dias eu e ela costurando e eu ali brincando. Tu é filha única, Fran? Não, eu tenho mais 3 irmãos. Tenho o Diogo, né, o Douglas e o Rangel. Então, mais 3 meninos e mais novos do que eu. Uhum. Então, por um período, assim, foi só eu e minha mãe, né? Depois veio, então, o meu irmão mais velho, então, mais próximo de mim. E ele brincava de boneca comigo, porque nós temos 4 anos de idade. Então, éramos eu e ele com a mãe sempre costurando. E desde aquela época, a mãe pegava os retalhinhos de tecido, modelava blusinhas, vestidinhos, calcinhas pequenininhas, e eu costurava aquilo. E aquilo eu colocava nas minhas bonecas, né? E aí sobrava pro meu irmão brincar de boneca comigo, porque nós morávamos É lá. o que temos. É o que temos. Nós morávamos bem no interior, né? Assim, Barranca do Rio, como eu digo, e às vezes dava um quebra-pau, eu e ele, a gente brigava, ele jogava minhas bonecas na barranca. Mas hoje tá tudo bem? Hoje tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, tem toda essa trajetória, né? Fran, mas conta um pouco mais sobre isso. Depois, eu sei que vocês saíram, era Cruzeiro, né? Cruzeiro o início do Sul, de tudo. Bem interior, Isso. E aí depois vocês vieram a Lajeado. Então, aí eu sempre quis... na verdade, eu via o potencial da minha mãe. E eu pensava, gente, como pode essa mulher transformando esses retalhos, esses tecidos em peças? Isso precisa ir para o mundo, isso precisa ser valorizado. Porque eu não sentia que ela era valorizada, sabe? Eu pensei, não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou dar o meu jeito. E aí eu sempre fui muito dedicada, determinada. Eu digo que tudo são escolhas, a gente escolhe enxergar metade do copo vazio ou cheio. Então, e o que a gente puder transbordar, a gente tem que transbordar, né? Então, eu corri atrás dos meus sonhos e fui estudar, me formei. E aí eu fui administrar uma clínica odontológica durante 2 anos. Aí é onde começa a história de montar uma empresa. Então, o que acontecia? Para essa clínica, eu comprava vários materiais. Quando chegava na hora de comprar jalecos, a gente não encontrava um jaleco que vestisse bem, que tivesse um caimento, que tivesse aquela costura. Porque, afinal, eu cresci no meio da costura. Então, eu sempre fui muito crítica para o acabamento, para o tecido. Tu reconhecia? Eu reconhecia, porque esse foi o meu mundo, né? E aí, o que eu fazia? Tirava a medida de todo mundo da equipe, porque eram 16 pessoas na época. Mãe, quanto eu preciso de comprar de tecido
para fazer tal e tal modelo. Aí a gente desenhava os modelos diferentes, eu comprava exatamente aquela quantidade, porque a gente sempre se preocupou também com a questão do resíduo. Porque eu vou comprar 10 centímetros a mais. Vamos resumir. Precisa de 19 metros e 90 centímetros. Qual seria a lógica? Ir lá comprar 20 metros. Não, eu comprava 19,90, porque aqueles 10 centímetros eu sabia que ia fora. Então, o desperdício ao meio ambiente, ao recurso, né? Então, já tem toda uma história ambiental aí junto. E aí, a mãe fazia todos esses jalecos e eu entregava. E o pessoal gostava. E o pessoal amava. E eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Né? Já estudei, me formei, vou montar meu próprio negócio. E aí, fui conversar com a mãe. Nisso, eu já tinha tirado a mãe do interior. Nós já tínhamos montado um ateliê de costura para a mãe em Lajeado, onde ela fazia reformas e peças novas para as mulheres de Lajeado. Então, ali ela passou a ser mais reconhecida e conhecida. Porque aí ela começou a expandir, né? Como é que é o nome da mãe mesmo? Rejane. 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 E aí ela começou a ser conhecida e fazer o trabalho dela. Então, ela já estava com a mente mais aberta. Aí eu cheguei para ela e disse, mãe, vamos abrir uma empresa para fazer jalecos. Tu é louca, não falaram isso? Tu tá louca, ela disse, tu tá formada, tu tá administrando uma clínica, tu tá super bem. Tu vai apostar em mim? Não, e ela Quase dizia, não, e ela dizia assim, mas gente, se eu tô ganhando X, eu vou ter que dividir contigo, então eu vou ganhar a metade. Eu disse, mãe, nós vamos multiplicar isso, tu não vai ganhar a metade, nós vamos multiplicar isso, né? E aí, por fim, convenci ela, né? A gente abriu uma empresa, pedi demissão, fiz tudo certinho como tinha que ser. E aí, tá, mas a mãe vai cortar, costurar, eu vou vender. Gente, vamos chamar mais uma sócia, vamos botar mais uma mulher da família nesse negócio. E aí nós convidamos a Ana Paula, que é, então, esposa do meu irmão, que é da família há muitos anos, do mais velho, né? Do que brincava de boneca Esse comigo. que jogava as bonecas. Isso, e que jogava minhas bonecas fora quando brigava. Então, nós três decidimos abrir a empresa. Então, abrimos a Cristalo Uniformes. Então, na época, foi só para fazer jalecos. Que muita gente deve conhecer, porque Muita. é uma marca que a gente ainda recorda, Sim, né? é verdade. Nós atendemos mais de 700 empresas com o nome Cristalo Uniformes, né? Então, só que aí é que tá, a gente abriu a empresa para fazer jalecos, para atender as clínicas médicas odontológicas Esse foi da o região. foco, Esse os foi uniformes, o foco. assim, tipo... Só que aí, aquela pessoa da clínica não queria só o jaleco. Queria camisa, queria uma blusa, Tudo queria pensando calça. em trabalho, ela te falava. Tudo em trabalho. E aí nós começamos a ampliar, foi onde o nosso mix ampliou e a gente realmente se transformou em Cristalo Uniformes. Né? E aí lá em 2015, outro ponto de loucura, assim, que a mãe achou que eu tava louca. Eu disse, O primeiro momento foi quando? 2000 e? O primeiro momento foi em 2011, quando nós decidimos ter a empresa. Tá. Aí 4 anos depois... 4 anos depois, da louca, eu disse, temos que criar uma marca de básicos, né, que vai vestir a mulher, que vai facilitar a rotina da mulher. Mas um básico premium, um básico arrumado. Porque eu sempre fui muito básica. A mãe também. Então, assim, e eu comecei a observar as mulheres na rua. Né, as mulheres mais básicas, né? Só que parece que faltava, uma roupa versátil. Assim, faltava, assim, aquele toque de estar arrumado, de estar mais sofisticado. Só que eu cheguei para a mãe e para a Ana e eu disse, nós vamos criar a marca de básicos e daí nós vamos vender pela internet. A gente cria uma blusa, faz ela em determinadas cores, produz X peças e vamos vender na internet. Mas a internet nem era tudo isso, Não né? era tudo isso. Tanto que a nossa marca, nós lançamos ela com um evento no Facebook. Lembra quando tu criava um evento no Facebook? Aquilo era o auge! As Isso! pessoas confirmavam presença. Isso! Assim nós lançamos. Confirmavam bem presença. lembrado. Mostravam Olha que interesse. nostalgia. Assim que nós lançamos a nossa marca. Mas antes disso, a mãe disse, não, a Fran tá louca, né? Agora quer fazer roupa e vender pela internet. Como é que as pessoas vão provar? Como é que as pessoas vão comprar? Disse, mãe, vai por mim, vai dar certo, vamos lá. E aí nós começamos. Sempre degrau por degrau, com muita consciência. Então, assim, não foi do nada. Agora a gente para de fazer uniformes e vai fazer as básicas Ana Fran, né? Não, a gente foi ganhando o mercado com as básicas e continuamos atendendo, fazendo os uniformes. E a né? ideia era continuar conciliando ou... Não, a ideia era fazer essa transição, né, de acordo com o nosso bolso também, né, com um caixa saudável e depois realmente focar só na Ana Fran. Então, em 2015 nasceu a Ana Fran,
com o lançamento em um evento no Facebook, né? E já naquela época nós lançamos em parceria com uma marca de acessórios. Então, ela que também revendia? ela era uma menina, ela também estava começando, ela legal. também estava começando a marca de acessórios, então ela criou o lançamento da marca dela no Facebook. Uniu forças. Nós criamos o nosso e fizemos um evento em conjunto. Então, Top. as clientes dela conheceram a marca Ana Fran Aham. e as nossas clientes conheceram os acessórios dela. Então, eu sempre gostei de trabalhar em Sim. colaboração, assim, eu acredito que Sim, isso... essas forças são Nossa, excelentes. e a gente precisa, né? Claro. A gente precisa se auxiliar, Sim. se apoiar. E aí, essa trajetória levou mais 4 anos, até que, de fato, a gente decidiu encerrar os uniformes e fazer só as peças básicas. Então, de 2018 para 2019, que a gente encerrou uma chave. etapa e aí nós focamos todas as nossas forças só na Ana Fran. Né? Tu sabe que me chamou a atenção aquele dia que eu fui conhecer o ateliê, o espaço. Tava assim, ó. Tava organizado as peças empilhadinho ali num segmento, num setorzinho, daí passava uma mesa, tinha outro, e dobrado, eu olhei aquilo para secreto, mas da onde tira a ideia de fazer desse jeito, né? Sim. Porque para mim parecia muito organizado, parecia que tinha um processo, Sim. né? Uma esteira de processo. Sim. E aí tu ainda disse, não, isso aqui a gente já foi aprendendo como fazer, Aprendendo. né? É. E então isso tudo tem um tempo também, e eu acredito que tu trabalhava muito com o tecido plano, né? Uniforme é um Sim. tipo de tecido. Isso E aí provavelmente vocês tiveram um tempo, porque esse tecido que a gente está usando é malha, o nome, né? Isso. É, malha. E eu acho que deve ter um outro formato, ou na modelagem, ou na costura, Sim. ou tipo de máquina, enfim. Sim. É mais um aprendizado, né? E vocês têm um diferencial ali que vocês comentaram, que é de passar a roupa, né? Sim. Muito legal Isso também. Sabe que é tão normal quando tem algo que pra gente é normal no nosso processo e aí quando tu começa a olhar de fora com outros olhos, aí tu passa a entender que realmente é um diferencial, mas pra ti tá tão na rotina, né? Então, hoje a Ana e a Regiane, que são as minhas sócias, elas que cuidam mais da parte do processo produtivo, então é elas quem gerenciam essa etapa, né? Então a Ana é diretora de desenvolvimento de produto, a mãe da parte de corte, modelagem. Então, para elas que trazem esses diferenciais e esses desafios também, né? Vão ajustando os processos para que hoje tu olhe e diga, nossa, tá tudo tão perfeito, né? Tá tudo tão redondinho, que é a gente foi aprendendo, caminhada. uma caminhada, a gente foi aprendendo e fazendo, né? Porque Consertando, nenhuma tem- como dizem, consertando o carro consertando a roda com o carro andando, né? Sim. Porque nenhuma tinha formação específica nessa área. A minha mãe, sim. A parte de corte e costura, mais de 40 anos. Né? Então, que na época, quando terminava o 2º grau, tu podia escolher, né? Se tu, se tu queria fazer um técnico em contabilidade ou... E como a mãe explica, as empresas iam até as escolas para perguntar, né, se os alunos queriam fazer um curso de corte e costura, alguma coisa assim. mesmo? E a mãe também sempre teve essa questão de querer aprender. E um dia, alguém chegou lá na sala de aula dela e falaram que ia ter um curso de corte e costura de tantas horas e se a mãe queria fazer. E a mãe disse, não, eu topo fazer, né? Uau. Porque a mãe já tinha ganhado uma máquina de costura com 15 anos naquela época. Era assim, né? O Sim, presente de 15 que anos era uma legal. máquina de costura. Uhum. E a mãe sempre foi muito curiosa para isso. A mãe sempre fez as roupas dela desde pequena. A roupa dela, desde adolescente, né? A roupa dela, por exemplo, do 2º grau, quando ela se formou, que ela me contou essa história, ela mesma que fez a roupa Gente, dela, só né? melhora essa história. Sim, só melhora. E o meu falecido vô, coitado, várias peças ele não deve ter encontrado ao procurar. Por quê? A mãe sempre foi muito curiosa. Então, a mãe fazia o corte de corte e costura ali. E ela ficava com aquilo, tá, mas como exatamente eu preciso fazer o gancho de uma calça? O que ela fazia? Ela ia lá no roupeiro do meu vô, pegava a calça do meu vô, descosturava toda a calça. Ótimo. Para ver exatamente como era feito. Para daí fazer a modelagem. Ótimo. Então, assim, ó, a mãe é uma pessoa que nunca modelou no manequim, nunca modelou num sistema, num programa. A mãe modela no papel pardo, naquele papel grossinho, modela no corpo da pessoa. Que joia. Porque, inclusive, durante anos, ela fez a parte de roupa sob medida, né? Sim. Então, ela é muito experiente nisso. E aí, a Ana, que faz a parte de desenvolvimento de produto, e eu que estou mais na parte do marketing comercial. Então, assim, ó, tudo é um conjunto. Sim. Quando eu penso numa peça,
opa, vai facilitar a rotina da mulher. Será que faz sentido para a Ana Fran, essa peça? A Ana começa a parte do desenvolvimento de produto. Então, eu tenho meu olhar comercial e marketing, né? E de usabilidade dessa peça. A Ana vem com essa parte do desenvolvimento de produto, mas quem dá a cartada final é a Rejane. E porque isso demora? Esse processo que você está falando, isso demora? Demora. Como funciona? Coleções exemplo, são lançadas de quanto tempo? Nós Enfim. vamos lançar a nossa calça de linho em setembro deste ano. A primeira Setembro calça poderemos ir ao evento, Isso. meninas, Exato, com calça calça de de linho. né? Essa calça de linho, eu já uso ela há 1 ano e 5 meses. Tá. Porque a gente testou várias modelagens, vários tecidos, né? Porque existem várias composições para o linho. O 100% linho, o linho natural, o linho com um pouco de poliéster, um linho com um pouco de elastano. Então, a gente vai testando, né? Então, a gente sempre prioriza matéria-prima local, brasileira. E aí, a gente vai fazendo os testes, né? Se não vai encolher, se não vai dar bolinha, se vai durar, se a cor Sim, não vai porque hoje desbotar. tudo vai pra máquina, né? É. Quando tu olha algo, ai, tem que lavar a mão, por favor, né, gente? Praticidade, Olha, que é então, uma né? das intenções Que é uma também. pegada de isso aí. vocês. A gente sempre fala assim, nós temos hoje um checklist na criação de um produto. Então, sempre que a gente pensa em um produto, a gente começa a se responder várias perguntas, tá? Essa peça é atemporal? Se a Grazi comprar hoje, daqui 5 anos ela vai poder usar e ela vai estar se sentindo bem? Ela vai estar se sentindo na moda, digamos assim? Porque a gente vai contra a moda, né? Somos uma marca atemporal. Não é fast fashion. Sim. É isso aí, é slow fashion. E muito slow mesmo, porque toda a produção, ela é própria, né? As costureiras, na verdade, são empreendedoras terceirizadas. Então, legal. então cada costureira tem a sua MEI, tem a sua empresa, nós somos clientes delas, né? Mas a gente... Só que elas são a extensão da Ana Fran, né? Então, é como... Só falta a máquina delas estar dentro da Ana Fran, porque a gente se trata como se realmente estivesse todo mundo no mesmo espaço, né? Então, a gente vai respondendo essas perguntas. Tá, é atemporal. Beleza. Tá, o tecido que eu vou usar, ele é durável? Porque não adianta ser só atemporal, tem que durar. Sim. Tu tem que ter essa peça daqui 3, 4, 5 anos. Claro que o cliente tem que fazer a parte dele, né? Tem que cuidar, tem que lavar direitinho. Mas a gente vai sempre, a gente segue esse checklist, né? Tá, é minimalista, é clean, como é que tá a modelagem? A modelagem realmente, ela está sendo respeitada? O nosso M é um M? Porque tem marcas que às vezes tu compra, dizem que é GG, mas a peça veste um M. Então, tu tem uma certa legislação que tu tem que respeitar, né? Aliás, eu gostaria que fosse regra, né? Que fosse a BNT, assim, É toda verdade. marca, o M ser naqueles padrões do M, enfim. Facilitaria para o consumidor também. É. Sim. E aí a gente vai incrementando isso, dando o nosso toque com as cores. Então, a gente acredita muito no poder da escolha. Então, por que não ter várias cores de uma peça que funciona? Então, a blusa que eu estou usando, e vocês também estão usando, é a nossa blusa office. E essa blusa, por exemplo, a gente tem mais de 30 cores. Porque a gente quer que a mulher tenha o poder de escolher aquela cor que ela se sente bem. Eu achei que a usando, que minha faz cor era a sentido tua pra ela. cor. Eu achei que a minha cor era essa que você está A usando. tua é areia, e essa é off-white. Então, Eliana, preciso da Off-White. Boa. Eliana, porque ela revende. A Agora, Eliana. vamos entrar neste caminho Isso, também, né? Sim. Então, tu estava falando desse teu relacionamento com o pessoal da produção. Tem esse relacionamento familiar, né? A gente nem mencionou que veio mais maridos para a empresa ou só o teu? O meu marido, então, nosso gerente comercial, ele que cuida de todos os lojistas da Ana Fran Que e legal. consultoras, né? Então, a Ana, que é minha cunhada, a Rejane, que é minha mãe. Hoje, quem faz o financeiro e o RH da empresa é a Fábio, que é namorada do meu outro irmão. Olha! No controle de qualidade está a minha sogra. Ai, maravilhosa, maravilhosa, que também foi empreendedora há muitos anos, se aposentou, mas sabe, a gente não consegue ficar em casa, verdade. né? E aí, então, hoje ela trabalha conosco. Na outra parte do controle de qualidade é a prima da minha sogra. E por aí vai. É uma legal. família. E por aí vai. Coisa Demais. boa. É a festa de Natal é quase reunião de negócios. Quase, quase. Tá, e aí então assim,
toda essa delícia que você estava descrevendo interna. Sim. E como vocês têm revendedoras, vocês têm a venda pelo site, né? Sim. E tem as lojas parceiras. Exatamente. Como funciona? Eu esqueci de alguma coisa? São Não, esses braços aí? é isso mesmo. Hoje nós somos multicanais, né? Então, também aí para que o cliente tenha realmente o poder de escolha, né? Eu falo acesso, muito dessa né? frase, acesso, para que ele possa escolher, né? Então, hoje tem o nosso site, onde nós vendemos para o Brasil todo, né? E falta um estado, tá? É Só falta mesmo? Acre. Só falta Acre. Acre, o que espera? Então, só falta o Acre. Mas nós vendemos para o Brasil todo. Aí nós temos as lojas parceiras, que são lojas multimarcas, que vendem várias marcas e também vendem a Ana Fran. Então, nós temos mais de 60 lojas parceiras em 4 estados no Brasil. E temos o nosso time de consultoras, que fazem um lindo trabalho, então, também de facilitar a vida das clientes, né? Isso aí. Isso aí. É lindo mesmo. Traz a malinha. Exatamente. Que legal. E essas consultoras, elas estão somente em Lajeado? Como Nós temos consultora em Lajeado, em Estrela, Arroio do Meio, é mais na região mesmo. Tá. Porque como tem essa questão da mala, né, Aham. de ter e peças logo dá volume, né? Sim. É diferente de vender um acessório, por exemplo, que cabem 100 acessórios. Aham. Agora coloca 100 peças numa bolsa, numa mala, né? Então as consultoras fica mais restrito, assim. E tem vaga para consultora ainda? Não. Não? É mesmo? Não tem. O nosso time de consultoras, ele está Tá completo, está fechado, justamente porque a nossa ideia é ter as consultoras só aqui na região. Tá. Demais estados ou cidades que são longe da Ana Fran, aí fica por conta do nosso site, ou então as lojas parceiras, né? Sim. Show. Isso aí. Fran, a gente tem que falar mais da parte sustentável, né? verdade. Eu vi que tu trouxe já algumas coisas para nos mostrar aqui de Sim. reaproveitamento, né, Sim. desse material que seria inutilizado, de certa forma. E é um pilar importante para vocês, né? Muito. A sustentabilidade. Muito. Eu trabalhei 5 anos com gestão ambiental, né? Então eu nem conseguiria criar um Fran, empreendimento. do jeito que tu fala, parece que tu tem 80 anos. Ah. Aí eu trabalhei com Pois isso, é. eu trabalhei com aquilo, eu fiz não sei o que, né? Dá essa sensação, né? Trabalhei com A pós-vendas. mulher tá no formol, sei lá. Trabalhei com Pós-vendas, pós-vendas. pois é. Trabalhei com pós-vendas 2 anos, então por isso que hoje eu valorizo muito o atendimento ao cliente, né? O quanto a gente tem que valorizar quem já é cliente. Então, todos os novos clientes são muito bem-vindos, mas a gente precisa cuidar dos que a gente já tem, né? Então, Também. o pós-venda na veia, né? Aham. E a parte de sustentabilidade. Então, eu trabalhei 5 anos com gestão ambiental, cuidava da parte de resíduos sólidos de uma indústria aqui, uma indústria de Lajeado. E desde pequena, aquela velha história de antes, né? Sim, se não tinha luz na casa, não né? tinha Vamos luz, poupar recurso. vamos poupar recursos, Então, exatamente isso. A gente já criou, a gente cresceu com essa cultura, né? Sim, sim. E a mãe sempre foi de transformar o limão numa limonada e fazer o que tinha que ser feito com o que tinha, né? É aquela máxima de que a gente tem que fazer Com as o ferramentas melhor, que tem. fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Isso e aí, e é corta ela, sobre isso, né? Então, a gente tem 2 processos na parte dos resíduos, né? O primeiro é a modelagem, que aí é o papel da Rejane, que é muito importante. Vou modelar as peças de forma que sobre o menor resíduo possível. Segunda etapa. O que eu faço com esse Porque resíduo tem que a sobra? ver com largura. Claro, com largura, com comprimento, né? Um exemplo aqui, né, para quem está escutando poder entender. Daqui a pouco eu vou desenvolver uma peça e essa peça eu quero 25 centímetros de manga. Talvez a Rejane vai dizer, não, tem que ter 20 ou tem que ter 30 para um encaixe. E aí a gente vai validando a proposta da peça. Então, a gente sempre é um conjunto, né? Esse desenvolvimento de produto, ele é um processo longo e sempre em conjunto. Todo time fica envolvido, todas as etapas da empresa, literalmente, né? Então, ok. Aí, o que sobra de tecido? O que eu faço com essa sobra? Nós conseguimos hoje, boa parte dos retalhos, transformar em matéria-prima própria. Então, tem momentos no corte em que vão sobrar tiras compridas. E aí, né, processo produtivo maravilhoso. A Rejane já vai lá e corta exatamente 1 centímetro. Se sobrou 3, ela já corta 3 tirinhas de 1 centímetro, por exemplo. E aí a artesã só precisa esticar para transformar isso em fio de malha. Então, a mãe já entrega prontinho, né? E aí, esse fio de malha, elas conseguem
com a agulha de crochê, transformar em mimos, né? E esses mimos a gente dá para os nossos clientes de presente. Então, aqui a gente acaba reduzindo o retalho que iria para o meio ambiente. A gente gera renda para as artesãs, porque a gente paga para elas fazerem. E a gente ainda encanta mais o cliente, Claro. né? O pós-venda. Então, é um ciclo, né? E todos os itens são presenteáveis, ou, por exemplo, aquela bolsa que a gente não tira o olho, Ai, minha vocês gente. não tiram o olho. E tem também aqui, né? Olha que lindo. Sim. Depois tem que contar a Isso história aqui. dessa xícara que também tá linda. Olha É. só, que Isso peça. é um porta-xícara, um porta-copo, enfim. Show. Então, esse é um dos itens que a gente faz. O nosso arco-íris, né? Aqui já tem todo um trabalho com MDF. Aham. Só que nem sempre sobram tiras. Às vezes sobram pedaços, né? Um triângulo, um círculo, enfim. E aí a gente consegue Máximo. fazer os Show. scrunchies, tá? Para cabelo. E ano passado nós fizemos o nosso primeiro evento, que foi o Ana Fran Connect, onde nós reunimos todos os parceiros e lojistas, né, da marca. E aí nós fizemos o crachá de papel semente, onde os participantes puderam plantar depois do Em evento. março o evento vai ser assim, Vai ter tá? que ser assim. Porque a ideia só vem depois de visitar, né? Não dá pra mudar a cordinha? A cordinha dá pra mudar ainda? Pode. Tem tempo de mudar a Olha só. cordinha? Então, acho que a gente Olha vai ter aí, que ó. pensar nisso. E aí, a cordinha feita com os retalhos do nosso Lindo. tecido. Uhum. E semana passada aconteceu a 21ª convenção da CDL em Lajeado. Sim. Então, 21 anos que a CDL faz convenção. E nós tivemos 830 pessoas impactadas usando o crachá de Usando papel esse crachá. semente e a cordinha Cordinha com os nossos essa retalhos. que depois a pessoa reaproveita igual. Exatamente, ó, tu Dá tira pra o amarrar nozinho uma aqui. cortina, eu já ia usar de colar, É. tiara. Inclusive Pode ser fazer o super. laço num próximo presente, Tá, né? não muda de assunto. E a bolsa? Daqui a pouco um E chaveiro. a bolsa? A bolsa também, toda ela feita com as sobras de tecido, né? Podem ver até que tem algumas pequenas emendas, porque são tiras, né? Então a artesã precisa fazer a emenda. E esta bolsa eu estou testando ela, porque provavelmente a gente vai ter a bolsa na marca também. Excelente. E Que existem linda. os colares que eu não tinha para trazer, porque esgotaram. Então é um colar que ele é como se fosse aquele símbolo do infinito ou o nó do amor. Ai, sim. Então ele é Tipo, bem fica maxi colar, assim. mas ele é bem Show. sequinho, ele é bem Ai, clean, legal. né? Isso aí. Muito Que bem. demais. Então, Nossa. assim, a gente procura realmente ter muitas atitudes sustentáveis, né? Então, a gente vai trocando plástico por papel, a gente vai... A caixa que vai o pedido do cliente para o site, por exemplo, tá? Eu poderia investir numa caixa linda, grande, maravilhosa, com o logo da Ana Fran estampado lá. Gente, as pessoas recebem as caixas às vezes amassada, né? Nem sempre o transporte ele acontece como deveria. Aí eu vou investir numa caixa linda, maravilhosa dessa, vai chegar amassada no cliente. O que o Vai cliente vai fazer? descartar. Vai descartar. E mesmo que chegue inteira, não é todo mundo que guarda a caixa. Aí nós, espera aí, vamos investir numa caixa básica. E a gente trabalha com vários tamanhos de caixa, tá? Porque se o cliente compra uma peça no site, a gente usa uma caixa pequena. Se o cliente compra 3 peças, a gente usa uma caixa, a gente vai adequando, né? Por causa do recurso mesmo, que é a caixa. E aí então vamos fazer uma caixa simples e vamos investir numa eco bag. Então hoje as peças vão dentro da eco bag. Então as peças já não vão dentro daqueles saquinhos que a gente está acostumado quando compra no e-commerce, a peça vem num saquinho e vem numa caixa gigante, né? Porque isso aqui ninguém vai colocar fora, né? Sim. Isso aqui as pessoas vão na feira, vão no supermercado, carregam livros. Tem uns maiores que eu já vi pessoas usando notebook dentro. Então é isso, às vezes vai fazer uma viagem, coloca as coisinhas aqui, organiza na mala. Então a gente vai investindo nessas atitudes mais positivas e mais sustentáveis. Porque realmente a gente acredita que essas pequenas ações, elas fazem a diferença, né? Ah, com certeza. Porque se isso aqui só fosse retalho, isso aqui tudo estaria no lixo, né? Sim. E isso está transformando vidas, está gerando renda. Tá. E isso é o que nos Circulando, move também, né? Isso nos move, esse Aham. propósito, né? Demais. Isso aí. O poder Na da Fran- sua escolha. O poder da sua escolha. E isso não é aí. só sobre roupa, né? É sobre Verdade. pessoas, é sobre... Nossa, meio ambiente, que demais, sobre- Fran. é. Eu vou ter que ser a chata do tempo, tá? Ah, Porque a gente já passou. Passamos. Mas que E eu tô lindo. rindo agora, porque eu não respondi a pergunta sobre passar as peças. Sim, nós verdade. temos um processo a mais Tem, que né? não é normal dentro das E indústrias. elas vêm cheirosinhas Que é a também. parte de passadoria. Então, todas as peças da Ana Fran nós passamos. Como a Ana, minha sócia, diz, eu não consigo
levar uma peça para o estoque Sim. sem que essa peça esteja passada. Que E eu legal. digo, continue assim, Que porque legal. realmente faz diferença. Aí o nosso cheirinho, É, né? sim, uma delícia. Experiência, né? Porque não é produto, Claro, é experiência. sim. E aí também nos dá muita segurança quando tu quer presentear alguém. Sim. Porque daí tu sabe a qualidade do produto, né? E, enfim, esse Total. cheirinho, esse agradinho extra que vem, né? Faz parte do pacote que tu quer que a Sim. pessoa receba, né? É. Então, acho muito, Verdade. muito legal a história. E a gente está contando os dias para setembro. Ai, meu Porque em setembro, além de contar um pouco dessa tua história, claro, num tempo mega resumido, né? Meu Deus. Desafiador, 5, 6 minutos Nossa. no máximo. Sim. Mas a gente vai ter a oportunidade também de ver um espaço montado Sim. por vocês, né? Já com essa nova coleção, né? Ah, eu Com espero essas que sim. Eu Por espero que favor. sim. Ana, minha sócia querida. Querida, quero estar usando a calça. Ai, que legal. E parabéns, vocês lançaram recentemente um casaco, né? Lançamos o Que se primeiro hoje casaco. estivesse mais frio, acredito que tu estarias usando. Com né? certeza. Tava linda a apresentação do Com casaco. certeza. Que legal. Parabéns Sim. por toda a caminhada. Obrigada. E falaremos mais no dia do evento. Isso? Isso Ansiosa aí. já. E eu que me vire nos 30, literalmente. Citando que a gente esteve na companhia do Café Orfeu, o café brasileiro mais premiado do mundo. E aqui nos estúdios, então, do Grupo Popular. Isso aí. Obrigada. Até o próximo. Obrigada, Fran. Obrigada.